No espaço de comentários hoje recebemos o Dr. Novunga, a quem saúdo. Agradeço uma vez mais a disponibilidade de estar aqui connosco. Obrigado, boa noite. Olharmos, portanto, para os temas que estão elencados por hoje e vamos começar por olhar para esta tabela salarial única e começando pela Zambésia e estes desligados que reclamam que mais uma vez foram esquecidos e que se a TSU fosse um livro, teria por aí 1.600 páginas, pelo menos. Pois, telespectadores, boa noite. E com muita razão, não são somente os desligados do professorado, mas são todos os reformados. Mas a questão central hoje, trago aqui no que toca à TSU, é a volta da ilegalidade do decreto que resultou da reunião que o governo teve há 2 semanas para aprovar os novos qualificativos. Este decreto é ilegal, e é ilegal numa questão central, no que toca à irredutibilidade do salário na função pública. Ou seja, os qualificativos que resultam do novo decreto são ilegais e, no concreto, violam o artigo 21 da lei aprovada pela Assembleia da República, que estabelece com clareza a questão da irredutibilidade dos salários. Se não vejamos, a lei estabelece com clareza que nenhum funcionário deve, resultante da TSU, baixar o seu salário. Mas a realidade é que com os novos qualificativos, os salários reduziram bastante, com particular destaque para a base, que são os técnicos. E esta é uma questão que já tinha sido aflorada, quer pelo primeiro-ministro, que dizia que nenhum funcionário vai reduzir o seu salário. Mas, como disse, a realidade é que, primeiro, o decreto devia entrar em funcionamento em fevereiro e não em janeiro, mas a realidade concreta é que já há muitos funcionários que estão a ser notificados para devolver salários que não têm. Não têm porque, apesar de ter entrado um pouco o salário em dezembro, sem 13º, este logo desapareceu. Portanto, este é o segundo aspecto da ilegalidade deste novo decreto, que surgiu particularmente a questão da irredutibilidade do salário, mas também a questão do fosso entre os chefes e a base. Neste momento, com este novo decreto, se tem no seio da função pública um instrumento que é, na verdade, de diferenciação social, de promoção de desigualdade e de insatisfação, porque, como se nota, os chefes ficaram com os salários quadruplicados, mas a base, não somente os salários não tinham subido, como também agora, em resultado do novo decreto, estes vão ser significativamente reduzidos. E o governo continua a insistir num erro fundamental, num erro crasso. É que o Sindicato Nacional da Função Pública, que sempre andou muito calada, mas desta vez aparece com uma orientação técnica muito clara, que permite resolver parte importante dos problemas da TSU. O que o sindicato diz é que o governo devia concentrar-se em 2 aspectos importantes. O primeiro é o sistema de carreiras profissionais e se concentrar também nos qualificativos. Tinha que aprovar estes instrumentos primeiro, que são a base, a bússola para a implementação clara da TSU. E o governo continua a ignorar esta orientação do Sindicato da Função Pública e, por isso, continua a entrar no mato, mas um mato em que beneficia os chefes, aumenta o fosso entre os chefes e a base e prejudica, com clara violação à lei, os funcionários e técnicos do aparelho do Estado. Pois, depois de ter lançado, portanto, este seu primeiro comentário, quero ouvir o seu comentário também em relação ao nosso segundo tema, tem a ver com as isenções aduaneiras. Um assunto que
foi, portanto, bastante aflorado durante a última semana, sobretudo porque o empresário Salim Abdullah beneficiou, digamos assim, de isenção na aquisição de uma viatura. Eu gostava de ouvir o seu comentário a partir daí e esmiuçando, portanto, com profundidade para esta questão das isenções aduaneiras no nosso país. Há um facto recente. O facto recente é que o empresário Salim Abdullah importou viatura de muito luxo, pode importar, não há problema nenhum em relação a isso, mas os documentos que circulam mostram que uma viatura de milhões de randes, afinal de contas, não pagou imposto. Não pagou imposto devido ao Estado moçambicano. E não pagou imposto e utiliza documentação que não dá cobertura legal a essa operação. Salim Abdullah foi deputado da Assembleia da República na primeira legislatura. Na primeira legislatura. Portanto, isso já caducou. Não tendo caducado, a lei sobre o estatuto do deputado fixa um valor claro e o máximo desse valor é de 300 mil meticais de isenção. Mas a isenção de que beneficiou este deputado, antigo deputado, é de aproximadamente 6 milhões de meticais. 6 milhões de meticais. Houve. Salim Abdullah já fez uma matéria de capa no jornal Savana há uns 8 anos atrás, onde dizia que ele era sócio do empresário Armando Emílio Guebuza. Era sócio do empresário Armando Emílio Guebuza. Nessa altura, Armando Emílio Guebuza era presidente da República. E o que nós sempre dissemos é que se está a utilizar as isenções fiscais para beneficiar os ricos em detrimento dos pobres. Se está a utilizar as isenções fiscais para o consumo elitista em detrimento do Estado coletar receita para reduzir a pobreza. E aqui fica uma ideia de que há um expediente de corrupção aqui. A papelada, desde o momento em que Salim Abdullah meteu a documentação até a saída, a atribuição da isenção, de mais ou menos um mês. As pessoas que vão estudar para fora do país, depois regressam, têm que comprar uma viatura. Quando fazem um pedido para ter isenção, chegam a ficar aproximadamente 24 meses à espera. São professores que foram estudar, que foram se formar para vir ajudar o país a desenvolver-se. Ficam a esperar 2 anos para ter a isenção. Este empresário, que já exibiu na capa de um jornal, que era sócio do então Presidente da República, portanto, tem esses benefícios todos e a prejudicar a capacidade do Estado coletar receita. Mas uma outra questão aqui que preocupa é que a Presidente da Autoridade Tributária diz sempre que ultrapassou as metas. Como ultrapassam-se as metas com esse tipo de situações onde os ricos não pagam imposto? Onde os ricos não pagam imposto, mas a Autoridade Tributária diz que sempre ultrapassou as metas. Portanto, há aqui uma indicação de que a Autoridade Tributária, e como nós já dissemos, e colocamos esta questão, de quando a Presidente da Autoridade Tributária foi eleita membro do Comitê Central, dissemos que não podia, Comissão Política, pois. Dissemos que não podia, porque essa é a função política. E esses expedientes aqui são de utilização do poder político entre uma elite muito pequena para se reproduzir e se manter entre ela. Justamente porque essas posições precisam deste tipo de amizades que se estão a estabelecer. Então, isto é corrupção e é crime, corrupção é crime. Isto tem que ser seriamente investigado. Quem autorizou, porque é crime, e o Salim Abdullah podia, neste momento, amanhã mesmo, se prontificar, porque tem estado a dar aulas de ética, aulas de motivação, etc., aulas de integridade. Poderia amanhã mesmo devolver
dizer, olha, vai pagar o imposto e depositar o valor, porque tem as condições, porque aqui há violação da lei, há ilegalidade, há corrupção, isto é crime e os órgãos de justiça têm que atuar. Professor, para o terceiro tema de comentários, e o terceiro tema de comentários tem a ver com um ano de portagens ilegais. Sugere também comentários. Pois, como sabem, amanhã, dia 31 de janeiro, se completa um ano desde que o Tribunal Administrativo tomou aquela decisão ilegal. Uma decisão ilegal. Portanto, um Tribunal Administrativo, que é um órgão de justiça, um órgão que é o guardião da legalidade do Estado, foi o primeiro a tomar uma decisão marcadamente ilegal para proteger interesses da classe política, interesses corruptos da classe política, porque as portagens são isso. Estas portagens em particular, de que estamos a falar no entorno da circular, são um expediente de corrupção política dos chefes. A Revimo, recentemente, em setembro do ano passado, a Revimo esteve na Facim a declarar lucros, mas se disse que a Revimo era uma entidade de utilidade pública, cuja receita é para melhorias na circular. Não há melhorias absolutamente nenhumas, não há indicação de que a Revimo esteja a canalizar a receita para o pagamento da dívida. Essa dívida está a ser paga pelos moçambicanos, como sempre dissemos, mas destacadamente as portagens dentro do cinturão do município da cidade de Maputo tem 4 portagens. Neste fim de semana, fui à Suazilândia para participar no funeral do nosso colega que foi barbaramente assassinado pelos corruptos lá do outro lado. Uma coisa simples. A Suazilândia, pequeno que é, tem estradas de longe melhores que as moçambicanas. Estradas melhores que as moçambicanas. Tu sais de Boane para Namacha, não há alcatrão. De Boane para Namacha, não há alcatrão. Não há estrada ali. Ficas 2 horas de Boane para chegar a Namacha. Depois, quando atravessas, é um tapete. Mas ali, na fronteira, tu pagas um valor. O estrangeiro, quando entra na Suazilândia, paga um valor para circular nas estradas. E eles dizem, nós não temos portagens. Tu fazes de Namacha a Manzini, são aproximadamente 200 quilômetros, não há nenhuma portagem. Estradas de altíssima qualidade. O estrangeiro paga na fronteira, porque o nacional já paga o imposto, e a estrada é nacional. Veja o sentido de justiça e de sentido de Estado e de desenvolvimento, porque lá a economia, capturada pelo rei, mas não está ao serviço abutresco com que está aqui. Portanto, as portagens que vamos celebrar um ano amanhã de uma decisão ilegal do Tribunal Administrativo que visa proteger elite corrupta, sim, porque as portagens são um instrumento da corrupção, com o apoio legal do Tribunal Administrativo e numa situação onde, como podes ver, não há qualquer tipo de serviço. Não há qualquer tipo de serviço senão apartheid social. Veja a portagem daqui da Catembe. As pessoas daqui da Catembe, antes de ter aquela ponte, tinham ali uma vida socioeconômica que punha a cidade de Maputo a vibrar. Hoje em dia, as pessoas da Catembe não conseguem vir para cá, mesmo os professores conseguem comprar um Dubaizinho, não conseguem atravessar para aqui. Isto é apartheid social, é um apartheid social que está ao serviço das elites corruptas que estão no poder. Avancemos para o nosso quarto e último tema de comentários. Este tem a ver, portanto, com o circuito do tráfico de drogas em Moçambique. Pois, se tem estado a falar nos últimos tempos esta questão do tráfico de drogas. O ponto que eu queria esclarecer agora tem que ver com o que significa o tráfico de drogas para a economia e para a sociedade moçambicana. Já está mais do que claro que a Frelimo está a facilitar. As elites do topo do partido Frelimo facilitam e se beneficiam
de deixar Moçambique ser o corredor de tráfico para a África do Sul e para outras partes. Relatórios mostram que aproximadamente 100 milhões de dólares é quanto fica aqui em Moçambique com as elites que são chefes da Frelimo, que facilitam o tráfico de drogas aqui no nosso país. A questão central é, isto está a destruir o Estado. Está a destruir o Estado de várias maneiras e vai começar a destruir, a corroer a nossa sociedade. Veja só, se fala muito da questão da inflação, ouvi o governador do Banco de Moçambique a falar que o dinheiro injetado à sociedade por causa da TSU. Não houve injeção de dinheiro por causa da TSU. Dinheiro que circula aqui é um dinheiro que circula através de circuitos ilegais, circuitos do tráfico. Vejam os prédios que nascem na cidade de Maputo todos os dias. Os prédios que nascem todos os dias são prédios financiados com lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. Quando se tem uma economia que está ao serviço da lavagem de dinheiro, não há possibilidade mínima do desenvolvimento. Não há possibilidade mínima do desenvolvimento. Isso significa que o pouco salário que o funcionário oferece, este é imediatamente diluído pelo dinheiro que circula de forma ilegal na sociedade. Temos 2 minutos para terminar os comentários. Sim, mas o que estou a dizer é, moçambicanos temos que acordar para esta questão. Moçambique está a tornar num corredor conhecido mundialmente para o tráfico de drogas, mas sobretudo está a tornar numa grande lavandaria, num contexto onde observe uma coisa muito importante. Os 3 principais bancos de Moçambique são citados lá fora como os maiores bancos. Mas não há atividade econômica aqui, empresarial, que leva dinheiro aos bancos. Esse dinheiro qual é? Essa é a primeira questão. Mas a segunda questão é que esses bancos todos são bancos estrangeiros. Pois. São bancos estrangeiros. Significa que estão a sugar um pouco, a utilizar Moçambique como lavandaria para sugar e mandam dinheiro para fora, com o empobrecimento diário do nosso Estado, da nossa sociedade e do nosso povo. E a terminar mesmo, o Presidente da República acabou de dizer que amanhã vai fazer o discurso por ocasião do início do ano letivo. Meus amigos, a esta altura, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, já deviam ter computador para iniciar as aulas. Não tem computador porque o ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia está a dar voltas com dinheiro público. São 102 milhões de dólares disponibilizados pelo Banco Mundial há mais de 2 anos para um programa, um aluno, um computador. Na sexta-feira é o dia dos heróis nacionais. Vamos celebrar Mondlane, vamos celebrar outros heróis. Que celebração é essa num contexto onde ministros do presidente Nyusi estão a negar a possibilidade do conhecimento e estão a negar a soberania ao nosso povo? Muitíssimo obrigado, telespectadores. Até a próxima segunda-feira. Obrigado, professor Novunga, e nós contamos consigo próxima segunda-feira para mais comentários aqui no Jornal Principal. Nós voltamos dentro de poucos instantes com mais informação. Agora vamos para um curto intervalo e a previsão de tempo antes.